Sérgio União, sou jornalista, cartunista, ilustrador, músico. Que homem. Músico. E tô aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho na Ponte, né? Sobre como que eu penso meu trabalho e como que eu faço esse link do meu trabalho com direitos humanos. Eu sou dessas pessoas, um pouquinho da minha história. Eu sou dessas, sabe, eu era dessas crianças que, como qualquer outra, desenhava. Daí fui desenhando, e lá pelos 12 anos, quando as crianças param de desenhar, eu continuei, né? Agora eu continuei por quê? Porque só força de vontade? Não, porque minha família sempre apoiou, tá? Minha família sempre apoiou. Então, quando, assim, lógico, apoiou, mas assim, tipo, pô, tem isso também, né? Pô, tem aí engenheiro, médico, não sei o que, pô, acho que não vai rolar não. Daí, tudo bem, seguir em frente. A única coisa que eles exigiam de mim, assim, é que eu estudasse, né? Que eu estudasse, o que eu quisesse ser, eu teria que estudar. Então, quando deu lá 19, 18 anos, eu fui fazer artes plásticas, né? Da Unesp em Bauru. Hoje, quando eu entrei, eu chamava Educação Artística. Hoje acho que chama Artes Visuais, né? Mas parece que é o mesmo currículo. E lá eu entrei, comecei a desenhar, aprender técnicas de gravura, escultura, pintura. Daí as pessoas me perguntam, pô, a faculdade ela foi essencial? Assim, se eu quisesse trabalhar com desenho hoje, profissionalmente, eu preciso passar pela faculdade? Não. Mas ajudou muito a você ser o profissional que você é hoje? Sim. Entendeu? Porque quando você está estudando sozinho, você tem ali suas... você tem suas vantagens, né? Que ninguém fala assim, isso aqui tá legal, aquilo lá não tá. Mas também eu acho que a demora para você assimilar certas coisas, assim, elas demoram um pouco mais. Quando num curso você está aprendendo em conjunto, né? Então a faculdade para mim foi, assim, eu digo que para mim foi essencial para eu ser o profissional que eu sou hoje, assim, que eu consegui aprender várias técnicas e trabalhar com várias linguagens referentes ao desenho. Depois da faculdade, assim, quando eu estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar num jornal lá em Bauru, que foi onde eu, pela primeira vez, trabalhei como ilustrador. Que nesse jornal que eu decidi, sabe, trabalhar com ilustrações para jornal e revista, coisa que eu nem pensava, né? Eu pensava que, sei lá, queria trabalhar com... Eu via aqueles logotipos bonitos da Globo, né? Estudante, aquela coisa, né? Eu quero trabalhar com computação gráfica, né? Daí eu... nada a ver. Daí nesse primeiro emprego, que foi o Diário de Bauru, eu comecei a desenvolver essa questão da ilustração, da charge, do cartoon, ligados ao jornalismo. Então, na verdade, o jornal, né, o jornal e a revista foram minha segunda faculdade. Eu não sou formado em jornalismo, mas eu me tornei jornalista por estar trabalhando com jornal e revista. E dali eu não parei mais, né? Comecei ali no Diário de Bauru, isso em 95. Detalhe, quando entrei no jornal, os repórteres não tinham computador, essa moleza que vocês têm hoje, não. Era máquina de escrever e lauda. Era uma coisa até legal. Tinha a questão do Pestap, tinha fotolito, não tinha essa revolução digital que tinha. Tá? Aliás, era uma coisa que a gente nem imaginava que fosse existir. Comecei no Diário de Bauru, do Diário de Bauru fui para o Correio Popular, em Campinas, Correio Popular do Diário do Povo, isso em 2001. E 2004, já mandando trabalhos por e-mail, eu continuei no Diário do Povo e Correio Popular, mas eu vim morar em São Paulo. Foi onde eu comecei, onde eu freelei para tudo quanto é tipo de veículo que tem por aqui. Jornal, freelei para Folha, freelei para Estadão, para o Lance, para várias revistas da Abril, as
desde a super interessante, Mundo Estranho, Saúde, VIP, Editora Abril, Editora Globo, Editora Abril, Editora Globo, ou seja, passei por vários tipos de redações por aqui. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu posso falar assim que eu nunca teve esse, às vezes as pessoas perguntam, pô, você já sofreu censura? As pessoas deixavam você fazer o que você, sabe, o que você queria desenhar? Lógico, eu era, assim, enquanto ilustrador eu era pautado, mas enquanto chargista não. Enquanto chargista eu sempre tive a liberdade de escolher o que eu quisesse fazer. Às vezes é lógico, o editor aqui torcia o nariz, o dono do jornal torcia o nariz, às vezes tinha um charge assim que dentro de uma discussão ela não era publicada, mas nunca assim por questão de ah não, você não vai falar sobre esse tema e pronto. Não, às vezes era coisa assim, é lógico, a gente sempre está aprendendo, então às vezes eram questões de não tá bom mesmo o trabalho, né? Então eu não lembro assim de ter censura, né, dentro das empresas que eu trabalhei. Mas daí vocês vão para mim, pô, se tá tudo tão legal assim, por que você não continua lá? Porque daí começou a me angustiar uma coisa, que por mais que eu quisesse, entendeu? Falar sobre questões ligadas a racismo, falar sobre questões ligadas a machismo, falar sobre questões ligadas a direitos humanos no geral, entendeu? Eu poderia falar, eu poderia tocar no assunto, mas ia ficar escondidinho ali, na página 2, entendeu? Ou no pedacinho lá da página 6, entendeu? Isso começou a me angustiar e eu não sabia por quê, né? Isso, o tempo foi passando, né? Isso 2012, 2013. Daí quando começaram as crises no jornalismo tradicional, eu comecei a procurar outras frentes, né, para trabalhar, porque estava me angustiando, eu não sabia o porquê. Daí foi quando eu vi o trabalho da Ponte. Assim, eu estou desde o comecinho, mas eu não sou fundador, né? Daí eu vi o trabalho da Ponte e falei, é isso. Entendeu? Porque daí eu comecei a entender que por mais que você tente, por mais que você tenha, você tem, entre aspas, sua militância, você quer falar de outros assuntos, você até tem espaço, mas se esse espaço for pequeno, não adianta. Se o jornal, sabe, se o veículo não está na briga junto com você, não adianta, sabe? Você vai ficar sendo aquela voz ali para sempre. Entendeu? Daí eu comecei a perceber também que era cômodo o jornal ter um negro na redação. Entendeu? Nós temos um negro ali, ó. Como assim? Entendeu? Então foi quando eu comecei, daí começou o meu divórcio com a imprensa tradicional, né? E eu fui buscando caminhos que tivessem muito mais a ver com o meu modo de ser e o que eu queria falar, que foi a Ponte. Então essa foi a minha chegada na Ponte. Eu li a Ponte assim, falei, pô, tem um cara. Daí eu peguei o expediente e falei, tem um Fausto eu conheço. Daí eu falei, ô Fausto, você acha que eu te mandei e-mail, né? Sim. Mandei e-mail, Fausto, eu quero trabalhar aí, cara. Né? Daí o Fausto falou, tudo bem? Eu não tenho muita fé, cara. Ele não botou muita fé, daí mas eu cheguei. Cola aí. Eu cheguei e tô aqui até agora. Então, essa é meio que minha trajetória profissional, assim, sabe, que me fez sair da imprensa tradicional e migrar para outro tipo de veículo, no caso a Ponte e outros filas que eu tenho feito. Porque por mais que você esteja num veículo que te deixe trabalhar, entendeu? Não adianta o veículo te deixar trabalhar, mas ele não comprar suas ideias também, né? Depois aqui agora eu vou mostrar uns trabalhos, daí eu vou mostrar uns que eu consegui colocar uma carga maior do meu trabalho. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu tenho feito na Ponte. A gente vai discutindo a respeito, porque falar sobre desenho sem mostrar é difícil, né? Ficar imaginando. E daí acho que é uma coisa meio que nem o Daniel fez. Eu vou mostrando, falando um pouco sobre o trabalho. Se vocês já quiserem me perguntar, vai perguntando, tá bom? Vamos lá.
eu como ilustrador, eu segui mais a questão ligada a desenho de humor, né? Por que desenho de humor? Porque eu trabalho mais com charge, cartoon, ilustração. A ilustração ela pode ser de várias vertentes, mas caricatura é desenho de humor, tira é desenho de humor. Meu trabalho sempre foi, sabe, sempre teve dentro dessa faixa aqui, né? E eu quis colocar esses títulos porque são títulos que todo mundo confunde. Todo mundo, na hora que vai pedir um trabalho para mim, eu queria que você fizesse uma charge. Daí, quando você entrega, o cara queria uma ilustração. Daí, eu queria que você fizesse uma tirinha. Daí você entrega a tira, o cara, daí o cara queria uma charge. Né? Entendeu? Então, existem diferenças. O que é uma charge, o que é um cartoon, o que é uma ilustração, o que é uma caricatura, o que é uma tira? Existe essa diferença. E essa aqui eu estou colocando para vocês a título de curiosidade, que é legal saber. Para quem faz, né, para quem produz, isso não tem tanta necessidade de você detalhar. Mas agora, para quem vai pedir, é bom saber que existe essa diferenciação. Charge, vamos começar por charge cartoon. Essa é a charge mais comum, né? Mais comum não, a charge que está aí rodando, que foi publicada essa semana, sobre a questão do atentado na Somália. Por exemplo, na mídia tradicional, eles deixariam publicar essa charge? Deixariam. Mas a repercussão em cima desse assunto aconteceria? Não. Entendeu? Seria lá uma charge perdida no noticiário todo. Daí tem pessoas que perguntam para mim, mas essa charge também ela tem 2 quadros. Ela pode ser uma tira? Sim ou não? Sim. Eu acho sim. O Arthur tá sozinho não. Ela pode ser uma tira, sim. Agora, o que faz dela ser uma charge? Ironia. Oi? A ironia, isso aí, ironia. A ironia? Uma tira pode ter uma ironia. Tratar de algo real? Tratar de algo real? Uma tira pode tratar de algo real também. Ela faz ela ser uma charge, por quê? Porque ela é um assunto que aconteceu agora. Entendeu? Se eu pegar esse trabalho aqui e mostrar daqui a 50 anos, se as pessoas não entenderem esse contexto, elas não vão entender o que é. Entendeu? Então a charge, ela está muito mais ligada ao quê? Ao contexto. Como se fosse uma crônica. Uma crônica. Entendeu? A charge está muito mais ligada ao contexto. Então, quando você quer algo mais atual, sabe, mais contextualizada, entendeu? Você pede uma charge. No caso, por isso que a gente chama isso aqui de charge. Entendeu? É contexto. Daí uma outra charge que eu já fiz sobre esse mesmo assunto, porque esse assunto é recorrente, né? Todo ano acontece um atentado, todo ano morre gente, né, nos países africanos e ninguém dá a mínima. Mas esse aqui já exige um pouco mais de memória para lembrar sobre o que aconteceu. Entendeu? Então a charge é bem isso, a charge é contexto. Tá? A gente diz assim que a charge ela tem um tempo de vida. Se você não tem, você não lembrar do fato. Essa é um spoiler que eu achei que já teria saído, mas não saiu. A matéria tá saindo, tá isso aí? Vai sair. Mas vai sair. Vai sair amanhã. Vai sair amanhã. Vai sair amanhã. Vai depender da Thaís. Oi? Vai depender da Thaís. Cobrando a repórter. Você vê que na ponta é assim. Empatia, Fausto. Mas o detalhe desse trabalho aqui, e o porquê eu coloquei ali charge de ilustração. Por quê? Porque ela vai sair junto a um texto, como se fosse uma ilustração. Pode? Pode. Entendeu? Mas é uma charge. Entendeu? Que também funciona como ilustração. Que mais pra frente eu vou mostrar o porquê que a ilustração ela é mais específica. Essa não lembro se é uma ponte. Não.
pior que eu já esqueci. E memória também é uma coisa que... né? Por exemplo, na ponte, eu tenho mais essa... Na ponte, para outros coletivos ou livros, eu tenho essa liberdade maior de trabalhar com temas mais ligados às questões que eu quero falar, né? Essa saiu na ponte. A Charge também usa muito do que está acontecendo, das brincadeiras, né, que estão acontecendo no dia a dia. Você pode incorporar essas brincadeiras para falar sobre coisa séria, como no caso que eu fiz, sabe? Não sei se vocês lembram quando começou esses memes, 9 mentiras e uma verdade. Então aproveitei esse meme para falar sobre a questão de direitos humanos. Esse é um dos elementos que dá para a gente trabalhar na Charge. Tá indo muito rápido? Não? Essa saiu na ponte. Geralmente nos veículos tradicionais eles têm um pouco de quando você faz umas coisas um pouco mais pesadas, que envolvem caveirinhas, ou que envolvem coisas referentes à ditadura, as pessoas meio que falam, ah, é sério? Mas é assim, gente. Penal. Então, ou seja, meus temas hoje em dia estão muito menos voltados para essa política farofeira de Brasília, entendeu? E muito mais voltados para o que interessa para a gente mesmo, que é a questão de defesa de direitos. Essa aí foi no caso daquele, acho que eu fiz em cima daquele ator da Globo que foi preso. Ficou preso um tempão. Posso te fazer uma pergunta? Como que você faz as produções no papel e depois é no computador, ou já faz direto no computador com algum programa? Tá. Vai ter eu coloquei uma ilustração aqui assim para mostrar mais ou menos como é que é feito. Daí mostrando fica mais fácil. Logo chega. Beleza? Porque geralmente é assim, eu desenho a lápis, depois do esboço a lápis eu pego tinta e nanquim, pincel, faço traço preto e coloco no scanner e a cor eu coloco no Photoshop. E dali já vai pro e-mail e já vai embora. Eu gosto de pintar, mas pintar demora, até secar, até, sabe, é um outro processo, porque às vezes a coisa é muito rápida e não dá tempo. Eu tenho essa questão meme na minha vida, que eu estou tentando levar pro Periferia em Movimento. Queria perguntar se, por exemplo, essa charge que você fez, pegando um meme do Facebook, ou se, enfim... Geralmente as pessoas acham que é o meme mesmo e abrem e acaba tendo mais repercussão. Queria saber como vocês veem assim nesses níveis, assim, quando se aproveita de alguma coisa que é um meme engraçado, se vocês retratam algo sério, tem mais repercussão ou não? Então, o meme ele acabou entrando junto com... Não, dá pra falar que o meme às vezes é uma charge? Dá, entendeu? Mas é que às vezes o meme ele tem uma profundidade, né, pequena sobre os assuntos. Uma charge discute uma coisa um pouco mais profundamente, entendeu? O meme não, mas ele é válido, né? Ele é válido. Não sei se dá para falar que só o meme também ele é pouco.
Mas ele pode servir de gatilho para outras questões, entendeu? Como eu coloquei usei um meme para fazer aquela outra charge. Né? Porque as pessoas produzem meme. Né? Eu assim, um colega, às vezes um chargista amigo meu falou assim, pô, meme tá tirando nossa profissão. Eu falei, não tá tirando nossa profissão. Na verdade, as pessoas quando fazem meme, elas estão exercitando o fazer de desenho de humor. Né? E vale, o problema é que os veículos é que gostam muito mais de memes, porque são rasos do que de charges, que são um pouco mais profundos. Então, eu acho que o meme ele pode funcionar, mas como um gatilho, sabe? Não como usar sempre, assim, sabe? De vez em quando usar um meme, sabe, com uma profundidade pequena, tranquilo. Agora sempre eu acho que fica complicado. Essa foi quando teve ocupação aqui na Avenida São João. Foi uma das primeiras matérias da Ponte também, né? Que a gente estava dentro da ocupação. Né? Essa eu não publiquei na Ponte, acho que não. Mas assim, eu também fiz muita charge sobre futebol. Né? Só que, por exemplo, no lance, já publiquei, eu já não poderia ter feito esse desenho, entendeu? Quer dizer, poderia, mas eu ia ter que rolar uma discussão. Né? Eu, quando a Aranha, fui xingado pela torcida do Grêmio. Um meme. Um meme que serviu de gatilho para eu criar uma charge. Porque para criar charge você pode usar tudo que está acontecendo. Entendeu? Qualquer coisa é motivo para você criar uma charge. Aí tem outra questão. Quando eu comecei a falar de charge, vocês viram que junto com eles tinha charge e tinha cartoon. Quem arrisca falar assim, qual é a diferença entre charge e cartoon? Arthur? Tô fora. Não? Kaique? Eu disse que a charge ela tem um tempo de vida. Né? A charge tem um tempo de vida. Agora, o cartoon, a única diferença é assim, os dois são desenhos de humor, os dois trabalham do mesmo modo, sabe? De cenário, de quadro, pode ser em 2 ou mais quadros. Agora, a diferença básica da charge do cartoon é o tempo de vida. Infelizmente, eu fiz como uma charge, mas infelizmente isso aqui pode ser usado como cartoon. Né? Porque ano que vem vai estar valendo, o outro ano vai estar valendo, daqui a 50 anos tomara que não. Só uma charge. Mas a diferença básica da charge e do cartoon é o tempo de vida. Tá? É aquilo que eu volto a falar. Para quem vai fazer, para o chargista, ou para o ilustrador que vai fazer uma charge, para o cartoon, você precisa ficar pensando muito se eu vou fazer uma charge, uma ilustração? Não, precisa. Mas é bom saber que existe diferença entre elas. Uma vez conversando que eu tive a felicidade de entrevistar o Emory Douglas, né, o ilustrador e designer dos Panteras Negras. Daí eu falei sobre essa questão com ele, né? Quando você vai fazer trabalho assim, você pensa em charge, cartoon, ilustração, ele só fez assim, ó. Ou seja, não tem muito sentido. Sentido tem, mas é legal saber que existem essas definições. Tá? Lembra que essa charge barra cartoon foi finalista do prêmio do Perrezório. Essa charge foi finalista do prêmio do Perrezório. Raspamos, né? Mas eu vi lá depois a charge de Simanca, ficou bem legal também. E o tema era mais quente, né? Aí de novo a gente trabalhando com essa falta de coerência que é nossa força policial.
Essa é uma charge que rodou bem também nas redes sociais. Todas essas foram publicadas na conta. Que nem essa, ela pode ser. Posso falar que é uma charge? Ou um cartoon? Mas eu posso falar que é uma charge? Sim. 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 Porque assim, na verdade, o cartoon, como você olha, identifica logo de cara, ele pode ser uma charge. Se o contexto está falando, sabe? Tá próprio. O complicado é o inverso, assim. Dificilmente até eu me banana, hein? Dificilmente o cartoon, dificilmente a charge é um cartoon, entendeu? Porque a charge ela tem vida curta, agora o cartoon não. Tá? Não. O cartoon tem vida longa, a charge não. Essa é a clássica que tá vendo aqui, né? Não mais. Não mais? Ah, é verdade. Então. Próximo agora. Mas tem outra. Tem outra. E essa foi uma charge que eu fiz mais de sacanagem mesmo. Foi uma época que começaram essas demissões em massa nas redações, entendeu? Inclusive os cartunistas são os primeiros que rodam. Ilustrações. Qual é a diferença básica que vocês veem de uma charge de cartoon para uma ilustração? A ilustração é mais um acessório do texto. Um acessório do texto? Acho que é como se fosse a foto. Uma foto. Entendeu? A ilustração, ela não tem... não diria um acessório, tá? Mas ela é um complemento. Não trabalho. Mas ela é um complemento. Ela é um complemento do texto. Ela dificilmente, às vezes, assim, nesse caso aqui, dá para entender mais ou menos qual que é o contexto que está sendo discutido, mas a ilustração sozinha às vezes não passa, né? Ela é feita para acompanhar um texto e dialogar com o texto também. Às vezes a ilustração, como às vezes acontece muito aqui assim, na ponte rola legal, em outros veículos não rola muito não, porque às vezes a ilustração ela não está, ela está falando uma outra coisa do que está no texto, né? Ou está dando um complemento a mais, sabe, com informações que não tem no texto, né? Geralmente às vezes o jornalista que escreve não fica muito feliz não, na ponte é joinha também. Daniel, eu queria fazer até uma pergunta que eu não sei mesmo. Geralmente, já aconteceu algum caso de você propor uma ilustração e ser feito um texto em cima da sua ilustração? Ou geralmente é o contrário, tipo, existe um texto e se demanda uma ilustração a partir do texto que já existe? Geralmente é isso, assim. Existe o texto e você coloca a ilustração depois. Já foi feito texto em cima de charge que eu fiz, né? Mas, no meu caso, eu até prefiro fazer a ilustração depois que o texto já está pronto, inclusive o título, entendeu? Porque fica mais fácil de você entender, sabe, a história por completo. Porque assim, a coisa chata assim do ilustrador e do cartunista, a gente não está na apuração, né? Você está na reunião de pauta, você está na conversa ali, mas você não está na apuração. Às vezes na apuração, sabe, a história pode virar, né? E às vezes a ilustração fica ali perdida, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu conversar com o repórter, o texto vai ser esse, você faz a ilustração, na hora que, pô, você vê o título, você vê a matéria, você fala, pô, não tem nada a ver.
né? Então eu prefiro ter o título, ter o texto todo para depois pensar na ilustração. Até para fazer uma ilustração que coloque mais elementos no que está sendo discutido, né? Porque isso é uma coisa que eu também busco, assim, eu nunca procuro ficar refém do texto quando eu faço uma ilustração. Eu gosto de propor mais discussões em cima do que está sendo discutido ali. Respondi? Sim. A parte boa de ilustrações, assim, que na charge, no cartoon, você fica um pouco mais restrito. Na ilustração eu consigo trabalhar com outros elementos, trabalhar com mais cores, né? Trabalhar com questões, entre aspas, até um pouco nonsense, né? Porque na charge, no cartoon, como ele é feito para passar, para contar a história, começo, meio e fim, então você tem que estar esperto de contar a história mesmo, começo, meio e fim, usar personagens, usar balão. Agora na ilustração você tem uma liberdade poética, vai? Para trabalhar com mais elementos. Por que na charge você não poderia usar mais cor? Oi? Não, dá para usar, mas o problema é que cor, traço, tudo é informação, entendeu? Foge da e atenção. na charge você tem que ser justo, entendeu? A pessoa tem que bater o olho e saber o que é. Então quanto mais elementos você coloca... Sem distrações. Você pode gerar uns ruídos ali que... E outra coisa, você tem que pensar hoje em dia que as pessoas veem muita informação pelo celular, né? Que a tela do celular é pequena. Dá para trabalhar umas referências de quadrinhos que eu tenho. Então a ilustração para mim acaba sendo um escape também, né? Trabalhar, ter um texto falar sobre ele, mas colocar minhas questões também, inclusive referências. Essa aí que então, você falou, né? Exatamente. Você lembra? Sim. Mudou a chamada por causa disso. Exato. Essa ilustração foi para a matéria da TT. O que era mesmo, TT? Era das mortes de mulheres. Não era de morte. Falava de morte, mas era de machismo. 4 em cada 10 mulheres, era alguma coisa assim, né? Isso. Eu puxava por isso e você falou, mas se é 4 em cada 10, então quer dizer que 60%, lembra? Isso. É que 4 em cada 10 mulheres sofreram, acho que agressão. Não lembro a chamada, mas era isso. Ou elas não denunciavam, né? Isso. Tá ali, ó. Tá ali? Tem medo de lutar pelos próprios... Isso, é isso. Ficam com medo de lutar pelos próprios direitos. Significa que 60% já estão empoderadas o suficiente. Exatamente. Então, por exemplo, a ilustração, ela tomou... Não tomou um outro caminho, mas tomou um outro discurso. Isso é legal de ter, sabe, com o ilustrador e com o repórter. Ter esse diálogo. Para quê? Para que... porque daí aí cresce texto, cresce ilustração, né? A discussão fica mais interessante. Eu lembro que você me mandou uma mensagem, né? Eu tô lendo o seu texto aqui. Se 4 em cada 10, então quer dizer que 60%, né? E aí aumentaria até a questão da Rússia, né? Que é o país mais machista. Exato. Eu falei, putz, Júnior, eu não tinha pensado nisso. A gente tende a ser pessimista, né? Nós, repórteres. Exato. E, por exemplo, esse diálogo que eu tive com a TT em veículos tradicionais dificilmente rola. Porque geralmente o editor de arte que pauta o ilustrador, que não está na redação, entendeu? Que recebe a pauta, olha ali, daí você vai questionar, você tem que falar com o editor de arte, você vai falar com o repórter, e aí já deu preguiça, e você pode ficar lá e vai. Só uma dúvida, a maioria dos ilustradores é home office, eles não ficam na A maioria dos ilustradores que estão trabalhando para a imprensa tradicional hoje em dia é home office. Aí uma ilustração que fiz aqui para ponte também. Muito bom. Aí essa, né, falando sobre facções políticas criminosas a ilustração tem isso, sabe? Essa brincadeira, ela é um pouco mais livre, ela é um pouco mais solta, né? Você olha assim e fala, pô, o que é isso aí que você tá falando? Assim, mas daí
texto, daí tem um texto ali, uma chamada para situar o contexto. Ditadura. Essa foi uma. Vai ser matéria, né? Sobre o caso Balta, eu fiz 3 vezes a mesma pergunta para o Exército e eles negaram a resposta de 3 anos diferentes. Sim. Daí eu fiz. Aí, essa foi uma das. Porque às vezes, assim, como é que é? Eu pego o texto, leio o título, daí fico lá pensando, né? Como é que eu vou trabalhar essa ilustração? E essa, quando eu peguei o texto do Fausto, vai ter na cara, assim, eu falei, nossa, é isso que tem que ser. E essa é a parte louca também do ilustrador, que às vezes você fica um dia, às vezes até 2, 3, para pensar que imagem você vai colocar. Para mim, a parte mais difícil, desenhar rápido. Agora, pensar no que vai ser feito, aí isso aqui eu levo mais tempo. Porque às vezes as pessoas, né, que às vezes me pedem um freela, e falam, a gente quer que você faça uma ilustração, assim, assim, assado. Você podia mandar esboço amanhã já? Depois você fica aí a semana inteira pintando. Eu falei, não, é o inverso. Eu fiz da semana para ficar pensando. Depois, para pintar é rapidão. Julião, no começo, você na conta, tinha essa coisa, a gente pedia, você chamava pronto, colorido, aí eu, mas se não gostar, eu vou ficar com vergonha de falar que eu não gostei, porque tá colorido, tão bonito, né? Eu até falei, Julião, não teria como você mandar só um esboço, a lápis, aí você falou que não, né? Você vai mandar tudo pronto. Né? Já para fazer esboço, já manda tudo pronto. Porque tem essa questão também, esboço não é uma coisa simples de você entender o que está lá. Você vendo esboço, você não consegue imaginar como é que vai ser o final. Isso nem o ilustrador tem. Tá vendo esboço, você imagina como é que vai ficar o final. Né? Então, por isso que eu não gosto muito de mandar esboço, não. Eu já gosto de mandar. Lógico, quando o trabalho é grande, envolve muita coisa, aí você manda um ou outro esboço, ou um pouco, sabe, da finalização, para a pessoa ver como é que é. Mas quando é ilustração para jornal, revista, site, já mando pronto. Texto do Josmar. Às vezes nas ilustrações eu coloco elementos de cartoon, de charge também. Essa aí às vezes não precisa nem de texto. Ela às vezes ela fala por ela própria. Entendeu? Essa já foi mostrada aqui. Que é uma das coisas que eu gosto de fazer também, como estava naquela matéria da TT, daquela ilustração da pessoa gritando, é de colocar a vítima numa questão assim que ela está lutando, entendeu? Ela não está só recebendo ela não está sofrendo calada, né? Essa é uma das coisas que eu gosto de passar muito no meu trabalho também, porque não é verdade, às vezes as pessoas estão lutando sim, entendeu? Elas são vítimas, mas elas estão lutando e resistindo. Então isso é uma coisa que eu gosto de passar muito no meu trabalho. E passar também que o agressor é covarde, entendeu? Ele não gosta de ser exposto à luz. Sempre quando eu consigo, sempre quando dá, eu gosto de colocar. Gosto de contar, nunca vou falar comigo que é só o policial que é o opressor. Não, existe uma força por trás dele. Né? Uma mão invisível. Oi? Uma mão invisível. E também gosto de fazer cartazes, entendeu? Faço cartazes, principalmente cartazes para show, assim, né? Que é uma coisa que dá uma leveza. E é bom também pensar em outras coisas, né? Não só ficar toda hora lutando por direitos sempre. Essa ilustração rodou bastante. Foi sobre aquele caso dos meninos que tomaram 111 tiros lá no Rio. Aí vem
Quando a ilustração dá para trabalhar com mais detalhes, dá para fazer, dá para ficar pensando nas cores que eu vou usar, né? Coisa que na charge, como eu disse anteriormente, é um pouco mais rápido de fazer. Aí, ilustrações para cartazes, eu não sei como projeto que a Ponte participou. Como é que a gente dava? Uma pesquisa que a Secretaria de Direitos Humanos encomendou com uma empresa, que era feita com moradores de rua, em que moradores de rua entrevistavam outros moradores de rua. A Ponte participou do treinamento, ensinando técnicas de entrevista e abordagem para os moradores de rua usar os próprios pais na entrevista. A ilustração, acho que essa foi a primeira ilustração para a Ponte que eu fiz. Verdade. Isso no trânsito. Né? Isso no trânsito, os carros que mais fazem cagada são os que tem esse adesivinho aí do. Pode Nossa, mais gentil. incrível. Eu de bicicleta, o cara passa tirando fina, aí eu vou xingar, eu olho pro para-choque e tá esse adesivo aí. Que foi mais ou menos era uma matéria, né? Mas foi sensacional. Essa tônica que a gente quis passar, assim. Todo né? dia eu vejo isso. Era a maior paz de amor, mas ali, tá violento fantasia. Isso também tem uma coisa na Ponte, assim, a gente mete o pau na polícia, assim, mas quando fazem coisas legais, a gente fala também, que é no caso daqueles policiais do antifascismo, né? Tem uns artigos bem interessantes. Essa foi o exemplo de uma capa minha na Folha, que eu consegui colocar uma negrada, assim, uma capa inteira. Né? O editor era meu brother também. Essa foi uma festa gay que a gente chama AME. Aí aqui tá aquele que o Caí perguntou, né? Então, aqui não dá pra ver, mas aqui embaixo tem uns riscos a lápis, entendeu? Daí eu faço o esboço a lápis, pego um pincel, entendeu? Nanquim, passo a parte preta. Depois que eu passo a parte preta, eu coloco no scanner e coloco o cor em qualquer sistema que tenha, Photoshop, o que tiver, precisar. E aí eu já mostro, é uma ilustração de um livro que eu fiz. Caricaturas. Eu não sou muito de fazer caricaturas, já fiz bastante, mas eu não faço tanto não. Caricatura ela pode ser usada de várias maneiras, sabe? Você pode fazer desenhos distorcidos das pessoas, você pode fazer, sei lá, quase um retrato falado da pessoa, você pode fazer preto e branco, traço simples, com pintada a óleo, ou seja, caricatura é um desenho, a grosso modo, um desenho engraçado de alguém, né? E daí, quando eu recebi esse livro das Mães de Maio para ilustrar, lógico, mas assim, chegou lá, você vai ilustrar o livro. Tava ali o André, o Paulo, chegaram, não, você vai ilustrar o livro das Mães de Maio. Eu falei, pô, legal, né, cara, massa. Daí depois, quando eu acabei de falar, pô, legal, massa, daí eu lembrei das histórias, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer essas ilustrações, né? Daí comecei a ler, né, os perfis, tudo. Nossa, você tinha que ler uma história e dar uma respirada, porque histórias pesadíssimas, assim, né? Daí, foi acho que um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz, assim. Porque eu fiquei, eu perdi o sono, acho que um mês e meio, assim, tentando achar uma fórmula de fazer as ilustrações desse livro de uma maneira que, sabe, e o meu traço é totalmente
desenho de humor, entendeu? Então, por exemplo, o humor não cabe, né? Não cabia nessa história aqui. Foi da onde eu tive a ideia de falei, pô, vou fazer caricatura. Mas caricatura como, assim? Eu vou transformar as Mães de Maio em personagem. Como essa figura pop, entendeu? E de guerra que elas são. Então, cada capítulo vai se iniciar com uma caricatura de cada mãe, como se já tivesse um brasão em forma de luta, entendeu? Daí, como o Fausto e o André não falaram nada, eu falei, então funcionou. E engraçado assim, e a Débora gostou também, e elas gostaram tanto que era para ter fotos também. Daí acabou não tendo fotos, foram só as ilustrações, assim, que foi um resultado de um livro assim, que me orgulha muito assim, de ter feito esse trabalho, porque foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já tive que fazer, assim, sabe? De ilustrações, assim, sabe? Até por conta do tema, por conta das histórias. E me orgulha bastante a ideia que eu tive, essa saída que eu tive que funcionou. Não, depois de 3 anos, você é tão afinado, a gente nem fala mais nada, só admira. Daí, por exemplo, para cada capítulo, vocês têm, depois o livro está aqui, quem não viu ainda pode ver as ilustrações. Para cada capítulo tem um brasão de uma mãe. Então, caricatura é isso, é um desenho. Na verdade, a caricatura, quando eu dou aula assim para a criançada, eu falo que caricatura é transformar alguém ou alguma coisa, algum animal em personagem. A caricatura ela tem essa veia, né? Daí mais ilustrações do livro. Aqui propaganda da minha banda. Que eu fiz caricatura da galera também. Esse foi um rapper americano que morreu, o Glowfly. Daí eu publiquei essa caricatura dele com homenagem na internet. Daí o produtor dele me entrou em contato, falou que ia fazer uma camiseta, até agora eu não vi, mas... Caricatura do Sócrates. Que um amigo jornalista pediu, que ia publicar uma coluna. Aí uma caricatura mais elaborada, se eu fizer a prática da cola. Aí caricaturas dentro de charge. Tiras. Aí como tiras eu publiquei algumas na Ponte, que é a minha personagem, a Dona Isaura. Que é também ela nasceu como um pouco de válvula de escape, assim, porque eu estava cansado de fazer charges, cartoons, caricaturas profissionalmente direto, desenhada. Aí eu pensei nela, sabe, como uma brincadeira para tirar uma onda com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas tias. E elas da era falaram assim, né? E elas gostaram, né? Daí eu continuei com ela e hoje em dia ela já tem um site, tem página no Facebook. Agora eu tô tentando fazer, sei lá, pelo menos umas 2 por semana, mas agora estava mais complicado, eu parei, mas eu quero voltar mais pra frente, até com outros projetos envolvendo ela. E eu coloquei a Dona Isaura pelo seguinte sentido, para explicar o que é tira. Qual que é a diferença então entre tira, charge e cartoon? Vocês conseguem? Oi? Tira tem personagem. Pode até ter elementos da charge, pode até ter elementos do cartoon, mas tem ali personagem, sabe? Que tem uma história, que ela pode começar
ter começo, meio e fim numa tira, ela pode ser uma história na sequência que eu publique hoje, que eu publique amanhã, em cima da personagem, entendeu? Aí com o personagem você pode brincar, a personagem pode ser o que você quiser. Antigamente, as tiras nos jornais, elas eram sempre horizontais, né? Geralmente eram 1, 2, 3 quadrinhos. Mas como hoje em dia eu não publico mais no jornal, eu faço tira do jeito que eu quero. Eu mando no rolê. E pro Instagram fica melhor também. Sempre brincando com essa questão da... Ela é uma personagem comum. Daí brinco com os fatos que acontecem no dia a dia, né? Como se ela fosse uma personagem viva mesmo, que está vivenciando tudo que acontece. Daí essa tira foi bem interessante porque os caras do Garotos Podres assim, adoraram a tira, publicaram na página deles. Aí tem várias questões também, né? Que às vezes coloca a Denizana discutindo as questões do dia a dia também. Com filmes. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá aberto aí. Ninguém quer perguntar? Pode. Você fala que você gosta de colocar humor, enfim. Em algum momento você se arrependeu de alguma tirinha ou de alguma charge que você fez do tipo assim, nossa, acho que eu peguei pesado dessa vez nesse humor? Já, vai. Porque assim, no caso de tira não, mas no caso de charge, que você tá ali na adrenalina, né, e geralmente quando era, né, jornal diário, você tinha deadline, porque tem isso também, eu fazia uma charge por dia quando eu tava trabalhando no jornal. Você tem a ideia, você desenha, você, nossa, arrasei, né? Arrasei, manda, daí no outro dia você vê só assim, né? Não que, sei lá, que tivesse agressivo, que tivesse por outro tom, é que às vezes estava ruim mesmo. Porque tem isso, velho, às vezes você produzir tanto significa que tem hora que você vai acertar legal, tem hora que você vai errar. Mas aí você faz, você deixa? Aí deixa. Aí deixa, espera que ninguém lembre, né? Que processe. Mas assim, processo eu nunca tive não, ainda. Né? Mas isso acontece, assim, acontecia bastante. Né? Porque às vezes é isso também, você tá no calor do momento, você tá ali, né? Pô, que ideia genial, que ideia bacana, você vai dar prêmio, olha, mano. Vai dar prêmio. Antes ia ser hora. Não era isso não. Não era isso não. Perguntas? Respondi? Sim. Arthur? Não? Daí? Eu tô feliz que você respeitou o horário certinho. Recebeu? 1 hora exatamente. Já tô terminando.